Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Maio e Nerd Pacificador. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fava Nariz. E explicando, Raiz e Nutella de hoje, Maio. Foi a primeira obra audiovisual que o ator Fred Stroma fez em sua carreira, que é uma série do ano de 2006. E Pacificador é a mais recente, né? No qual ele interpreta o personagem Vigilante. E o assunto de hoje, é claro, é a nossa análise do quarto episódio do Pacificador. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Dadis. Cara, é tanta piadinha boa, né? Que a gente fica rindo até assistir. Tipo, depois que você assiste, ainda você dá risada. Não, sim, mas esse episódio, ele foi o mais dramático até o momento. Sim, então, e mesmo sendo dramático, teve piadinha de quinta série. É inacreditável como o James Gunn consegue fazer isso. Não, exato, foi o que eu te falei. O dom dele é conseguir ser sério e bobão ao mesmo tempo. Ele conseguiu colocar mais camadas no personagem do Pacificador e camadas que faz a gente refletir sobre o personagem, faz a gente entender o porquê que ele é assim. Cara, isso é muito legal. É uma coisa, eu encontrei meu irmão hoje e eu perguntei pra ele, e aí, você assistiu o Pacificador, tal, não sei o quê? Ele, pô, eu vi o primeiro episódio e a análise que ele falou pra mim, assim, tipo, logo de cara ele falou assim, cara, é muita vibe mesmo do filme do Esquadrão Suicida do James Gunn e é engraçado o quanto que você acaba tendo empatia por esse cara escroto. Exato, é porque a gente conhece o porquê que ele é escroto. Sim. Resumidamente é isso, a gente entende as razões dele ser assim. É o famoso clássico caso de quando alguém diz que ninguém é babaca só por ser babaca. Claro, existem alguns, mas existem pessoas que têm uma justificativa, que é a infância, que é os amigos, que é alguma influência externa. Sim, vamos passar um monte de contato do Pacificador. Vamos passar um monte de contatos de psicólogos aí pra eles, porque Nossa, é tudo trauma. Exato. Não, 90% dos super-heróis e super-vilões teriam seus problemas resolvidos se eles se tratassem com psicólogos. Essa é a verdade. E eu acho que o tema principal desse episódio, né, é o desenvolvimento da relação pai e filho, né, Pacificador com seu pai. Sim, eles aprofundaram bastante nesse episódio. Não, sim, e uma coisa que eu achei muito interessante é que a equipe do Pacificador, né, eles entendem o porquê o Pacificador tá desse jeito, indo atrás do pai, porque afinal de contas o pai dele foi incriminado pelos colegas de trabalho. Sim. Mas só que eles ficam putos de verdade com o hacker, né, porque foi o hacker que incriminou o cara sem querer. Foi ele que na hora de resolver o bagulho, resolveu do jeito errado. Daí falou, putz, já tá feita a merda, agora continua assim. Então, assim, é interessante você ver a construção que, ao mesmo tempo que você vê que a equipe inteira tá meio borocochô, né, com tudo que tá acontecendo, todos eles ficam, tipo, julgando o hacker. Tanto que nesse episódio é até engraçado que o hacker, ele até comenta, falou, pô, por que tá todo mundo mandando tomar no cu? Sabe, tipo, toda hora no episódio alguém manda ele se fuder. O tempo inteiro. Não, é muito engraçado. Mas eu acho legal que como que eles estreitaram o laço do Pacificador com a filha da Amanda Waller, né? Que eu esqueci o nome agora da personagem nesse exato momento. Adebayo, exato. Parece Naruto, né? Da Adebayo. Enfim. Continuando. E eu acho isso interessante por diversas razões. Primeiro porque ela é a perdida entre os personagens, né? Ela é a menos profissional, por assim dizer, porque ela claramente não sabe o que tá fazendo lá direito. E o Pacificador, por mais sem noção que ele seja, ele é bom no que faz. Sim. Que é matar. Então ele é um cara profissional, né, dentro do seu ramo de trabalho. Então ele se deu bem justamente com a mais confusa e a mais perdida. O fato dela ser uma mulher negra, porque uma coisa que essa série fala bastante é o racismo, e o Pacificador é chamado de racista desde o primeiro episódio.
E foi justamente a personagem negra que ele se deu bem. E eu acho que isso é uma quebra de padrão para o personagem, o que é ótimo. Sim. Isso é a prova de que toda essa babaquice dentro dele realmente teve uma influência externa. Não é porque ele é assim, foi só ele ter uma oportunidade de conviver com um grupo de pessoas diferentes que ele tá acostumado, que ele não teve problemas em se dar bem com uma pessoa de cor. Sim, sim. É até interessante que é o diálogo que tem entre a Adebayor e o chefe dela lá, que é o Munir. Acho que é Murney, não é? Murney, isso. Murney. Ele chega e fala assim, eu preciso que você vá atrás do pacificador pra ele não fazer merda. Daí ela fala, mas por que eu? Manda a Heartcorn lá, sei lá o nome da menina lá, a loirinha, né, que o pacificador acha gata e tal, não sei o que, manda ela, ele tem muito mais afinidade com ela. E a frase do cara é muito boa, né, do Murney. Ele fala assim, não, ele quer comer ela. Quem ele tem afinidade é você. Sabe? Exato. Tipo, e essa é a diferença, que tipo assim, ele consegue ter um diálogo mais de boa com a Adebayor sem nenhuma outra vontade escondida ali. Exato, sem nenhuma intenção. Então, assim, ele realmente considera ela uma pessoa pra trocar ideia, uma confidente, entendeu? Então, foi legal esse diálogo, já explica muito, assim, tipo, mostra pra ela que, tipo assim, real, você é a que tem mais chance de conversar com ele, porque todos nós aqui somos já dessa área. Ele já percebeu que você não manja das coisas, que você é uma pessoa que tá aqui, que tá tentando aprender as coisas junto aí com todo mundo. E ele vê uma inocência nela também, assim como ele também, né, tem uma... Não é inocência a palavra, né? Ele é imaturo, né? Então, eu acho que acabou que ele se identificou com ela de algum jeito. Exatamente. O que o pacificador vai fazer, afinal de contas? O pacificador, ele descobre que o pai dele tá preso e por pior que o pai dele seja, é o pai. Então ele vê a necessidade de visitar o pai pra ver como é que ele está, pra ver se ele precisa de alguma coisa, esse tipo de coisa. Exato, e também explicar, né, que tipo, pai, desculpa, foi minha cagada aqui, mas depois eu vou me assumir, deixa eu terminar aqui as coisas que eu preciso fazer, daí depois eu falo que fui eu que fiz e te libero. Tipo, segura um tiquinho aí pra mim. Exatamente. E eu achei legal porque o caminho até a prisão, ele tá com o vigilante, né? E o vigilante tá claramente chateado porque o pacificador deixou ele ser torturado. Sim, não, é muito... Cara, uma coisa que tem que falar também desse episódio, além de ter todo esse negócio pai e filho, teve também o lance da amizade. Porque o vigilante claramente é obcecado pelo cara. Então ele ficou chateado que o cara deixou ele ser torturado. E ele tava querendo um pedido de desculpa sincero ali no carro. Exato. E também, ao mesmo tempo, ele tem aquela admiração pelo cara, sabe? Tipo, totalmente... É que nem fã mesmo. Sabe aqueles fãs malucos que fazem de tudo pelo... Ele não é tão maluco assim. Ele é maluco no sentido de que ele quer ser o melhor amigo mesmo do pacificador. Sim, mas não é como se ele fosse uma tiete que grita quando o pacificador passa. Ele quer pertencer à vida do pacificador como uma pessoa que tá sempre ali pro cara. Exato. Entendeu? E, então assim, você vê que ele real... Tudo que envolve o mundo do pacificador, ele se sente no direito de participar. Então é muito legal de você ver essa construção do personagem vigilante, né? Sendo que nesse episódio ele quase não apareceu com a roupa, ele apareceu como civil. Exato, sem máscara. É muito legal, né? Que transforma várias piadas aí também nessa brincadeira. E o quanto ele se dói pelas coisas do pacificador. Isso aí é muito construído durante o episódio. Exato, e tanto que ele fica verdadeiramente sentido pelo pacificador não pedir desculpas pelo fato de ele ter sido torturado no lugar dele. Porque tudo que o vigilante quer, como você disse, é a aprovação do pacificador, é um reconhecimento. Tanto que, depois que eles se dão bem, né, que o pacificador acaba reconhecendo o erro e etc. Existe uma conversa entre o vigilante e a Adebayor, em que basicamente a Adebayor conversa com o pacificador e o vigilante dizendo que o pai do pacificador, ele é realmente o ser humano mais lixo da face da Terra. Ela afirma pro pacificador que ela enxerga nele um homem de bom coração, apesar das atitudes que ele constantemente faz com os outros. Porém, ela não enxerga um bom coração no pai do pacificador. Ela realmente afirma pra ele que ele tem o pior pai do mundo, um cara que é horrível,
que o cara, ele é racista, ele é preconceituoso de todas as formas possíveis, ele é basicamente um ariano, né, no século XXI. Ele é um neonazista. Ele fala que uma pessoa, e ela diz que uma pessoa assim não merece perdão, uma pessoa assim é ruim. E que seria bom para o pacificador se afastar o máximo possível desse homem, independente dele ser pai dele ou não. Até porque ela fala pro pacificador que leu nas fichas o quanto ele sofreu na mão do pai. Exato. Ela falou assim, pelo que você viveu com esse cara, era pra você tá afastado dele e nunca mais ver ele na vida, na tua frente. Exato. E mesmo assim, você ainda tá tentando o amor de um cara que não tem esse sentimento, entendeu? Exatamente. E aí que a gente vê, né, umas questões interessantes da Adebayo. Porque ela tá começando a se tornar uma manipuladora. Tão manipuladora quanto a mãe dela, por assim dizer. Sim. Só que ela tá usando essa... como a mãe dela disse, né? A mãe dela disse naquele primeiro ou segundo episódio que ela sabe que a filha tem o talento. Exato. Ela consegue. A gente não via ainda qual que é esse talento que a filha dela tem, né? Ela tem o talento de ser manipuladora que nem a mãe. A mãe já percebeu isso na filha e falou assim, ó, você sabe fazer isso, tá no seu sangue, você consegue. Exatamente. E a gente tá começando a descobrir isso agora nesses episódios mais novos. Exato. E qual é o grande problema? Porque o pacificador estava indo para a prisão visitar o pai, disposto a falar a verdade para o pai. Não, olha, pai, aconteceu isso e isso é assado. Só que a galera sabe quem o pai dele foi. Ele não é só um racista aleatório, um neonazista X. Ele foi um, abre aspas, super-herói do passado, né? Um anti-herói do passado. E eles sabem que o pai dele pode causar problemas e que o pacificador contar o que aconteceu de verdade para o pai iria sim ser um problema. Então a Adebayo tenta... Ao ver que não conseguiu convencer o pacificador a não entrar na prisão e, consequentemente, falar com o pai dele, ela começa a falar como é que o pai dele é um lixo para o vigilante. E ela, com argumentos, acaba convencendo o vigilante de que o pacificador ficaria melhor se o pai dele não existisse. E o vigilante decide sozinho, entre aspas, né, porque ele foi influenciado, a entrar na prisão para matar o pai do pacificador. E tudo isso é construído durante a conversa do vigilante com o pacificador no carro, que ele até fala, mata teu pai. Uma hora ele fala, não, você acha que eu vou fazer isso? Vou matar meu próprio pai, né? O pacificador fica até revoltado com ele. Só que depois que a Adebayo vai e fala tudo isso, ele fala, o pai dele real é um lixo. Então, assim... Como ele é o meu melhor amigo e eu quero ver ele muito bem, eu vou fazer de tudo para deixar ele bem. E daí ele fala, vamos ser preso e matar o pai dele dentro da prisão. E foi um plano da Adebayo, porque se ele mata o pai do pacificador, o problema é resolvido. Eles não têm que ficar se preocupando com o que o pacificador vai falar ou deixar de falar pra esse homem. Sim. E uma curiosidade que ficou no ar, né? A cena pós-créditos do terceiro episódio, que nós acabamos não citando, é basicamente uma cena que eles estão na floresta decidindo se vão, sobre o senador, né? E aí eles falam, ó, vigilante, se você fizer alguma coisa, nós vamos matar toda a sua família, né? A equipe do pacificador fala isso pro vigilante. Aí o vigilante começa a dar risada. Tarde demais pra isso. Aí eu fiquei, caramba, peraí, isso aqui ele matou a própria família? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Ou seja, se for o caso... O vigilante, ele realmente não tem pudores em matar a família, e é por isso que ele fala de boa pro pacificador. Mano, e daí que é teu pai? Vai lá e mata. Sim. Acho que por isso daí já dá um indício da personalidade do vigilante. Caso ele tenha de fato matado a própria família. Não sei, né? Pode ter sido outra pessoa que matou a família dele. Vai saber. Sim. E no núcleo, né? E no núcleo da equipe do pacificador... eles têm um BO em suas mãos, que é basicamente aquele homem Kung Fu. Porque terminou o episódio anterior com ele sendo atropelado, né, pelo cara lá do computador. Ele dá várias machadadas, ele dá várias ferradas na cabeça dele, com aquele negócio que você usa pra tirar o pneu do carro. Aí ele acaba desmaiando. E nisso, o cara tá lá desmaiado, mas o hacker sabe que ele não vai ficar desmaiado por muito tempo e decide prendê-lo na cama, né, prendê-lo no sofá. Só que o cara...
Ele é o mestre do Kung Fu, o mestre do Karatê, o mestre de todas as artes marciais existentes na face da Terra. Não é uma remendinha lá que vai deixar ele preso no sofá. Ainda mais porque ele claramente marrou muito fraco. E esse homem do Kung Fu aí, o karateca louco, consegue se soltar. Sim, é mais um BO pra resolver, porque até então o pacificador tava lá tentando ver o pai dele, vendo o que tá acontecendo e tal. Isso. E é quando eles estão voltando que recebe a ligação, né, do cara do... Eu acho que é interessante a gente falar um pouco mais do pai do pacificador com ele, porque eles têm uma conversa bastante interessante dentro da prisão, né, em que o pai basicamente fala que odeia o filho, odeia o pacificador e que preferia muito mais o irmão dele do que o filho que sobrou, né? Porque o irmão dele morreu. Eu acho legal destacar esse papo, porque prova que realmente este homem não ama o filho de maneira alguma. Ele deixa claro, eu prefiro o teu irmão que está morto do que você. Uhum. Eu acho interessante isso. E desse ponto, né, o pacificador vai embora. Aí sim ele se reúne com a equipe e o cara do karatê aí tá solto. Tá solto. E começa uma luta muito interessante entre os dois, né? Porque é uma revanche do pacificador, né? Porque ele apanhou do karatê. Isso, na cabeça do pacificador é a revanche. Só que ele tá apanhando do cara. E aí que, mais uma vez, a Adebayo, ela faz algo que até então ela nunca havia feito. Ela mata, ela tira a vida desse homem do Kung Fu, desse karateca esquisito. Sim, pelo menos era o que ela achou, né? Porque o cara tomou um tiro no peito, né? Exato. Ela tira nele, mas ela dá um tiro certeiro no peito. E o pacificador fica bem puto porque ele queria concluir a sua revanche. Ele não conseguiu. Uhum. E ela fica completamente estarrecida, né? Ela fica completamente perdida, porque a primeira morte que ela fez... A primeira morte entre aspas, né? Mas é a primeira pessoa que ela tirou. Até aquele presente momento, ela achou que ele tinha morrido. É justamente um dos questionamentos dela, né? Ele morreu? Me conta se ele morreu ou não. E no final das contas, ele não morreu, mas ele tá lá com um tiro no peito, amarrado novamente no sofá. Ainda correndo risco de vida que faz ela se sentir péssima, né? Exato. Porque é ela que tá sendo a culpada pela morte de uma pessoa. Eu tô começando a achar que essa Adebayo, Nari, sabe mais do que a gente acredita, hein? Que ela está metendo louco. Eu acho que a Adebayo, ela é uma personagem que, como a Amanda Waller falou, que ela tem, né, todas as características de uma Amandinha Wallerzinha, né? Porém, ela não coloca isso à prova. Ela não se permite fazer isso. Mas no episódio que tá aqui sendo construído, foi mostrando que ela tomou várias atitudes muito de Amanda Waller. Exato. Primeiro, ela manipulou o vigilante. Segundo, ela deu um tiro no cara sem o cara nem viu, só tomou, puf, e caiu já. E terceiro, tem uma outra cena um pouquinho mais pra frente que mostram todos eles tristes e tal. A esposa dela liga pra ela e ela deixa de atender a esposa. Né? Focada em outra coisa. E ela tá ali pra investigar o que tá acontecendo nessa missão secreta. Então ela é uma infiltrada pela mãe. Então ela tá ali pra passar informações. Então assim, é uma personagem que ela vai crescer muito durante a série, vai ter muito mais destaque, porque é uma personagem que a princípio ela era nós, né? A pessoa comum que tá no meio de um bando de louco. Agora ela já tá começando a se mostrar que ou ela tá entrando no jogo da galera, né? Ou então ela sempre jogou desse jeito, só que ela teve que fingir que não jogava pra poderem aceitar ela de um modo melhor. Exatamente, para as pessoas acreditarem que ela é inocente. E continuando, né, voltando pra cadeia, aí tem o arco do vigilante, que é muito bom esse arco. Porque assim, muito bom. Velho, ele tá sendo intimidado de todas as formas que você consegue imaginar. Tá todos os presos ali apontando o dedo na cara dele, só praticamente falando que vai comer ele na prisão, sim. E ele tá andando assim, cagando pros presos. Ele tem um rosto extremamente sereno, extremamente calmo. E aí, ele dá umas tiradas com o pai do pacificador, porque assim, a prisão parece que é meio escola, sabe? Ainda mais nessa escola americana em que cada um tem sua mesa.
Na mesa do gótico, a mesa do nerd, a mesa disso. E o pai do pacificador tá na mesa dos nazistas. Aí ele senta na mesa dos nazistas e começa a conversar com eles. Tô vendo que vocês são os caras mais legais daqui, né? Não, então eu vou fazer amizade com vocês. Só que ele começa a fazer piada atrás de piada sobre como é uma merda ser nazista. Basicamente, ele faz uma lista, né, das pessoas negras importantes pra cultura pop. Na verdade, ele fala assim, ó, vamos fazer uma brincadeira. A gente diz aqui qual foi as coisas mais importantes que os negros fizeram que acrescentaram pra cultura pop. E daí ele vai, eu começo. Ele tudo empolgadinho, se divertindo, e os caras, tipo, olhando com aquela cara, tipo, mano, você tá tirando com a gente? Que porra é essa, né? Exato. E ele fazendo... Não, porque, olha, eu acho que se não fosse a música do jazz negro, isso aqui não seria nada do rock and roll. Lynyrd Skynyrd, daí ele fala o nome de bandas que tem algum envolvimento polêmico com relação contra negros. Então é muito legal ele fazer isso, porque ele, além disso, ele cutuca coisas que defenderam em alguma música ou em alguma atitude algo mais racista. Então é muito legal essa construção que ele fez ali pra provocar totalmente os caras. É muito legal. É muito legal. E, né, a provocação dá certo e todos os nazistinhas da mesa começam a bater nele. Melhor dizendo, né? Tenta bater nele. Ele consegue desviar de todo mundo, ele senta o pau em todos eles, sem exceção. E aí sobra o chefão, que é o pai do pacificador. Só que ele é esperto, ele fala, cara, não vou fazer nada, porque tem gente vigiando, tem câmera aqui, tem câmera ali. Só que o vigilante, ele dá uma mancada, porque basicamente ele acusa o pai do pacificador de ser um mau pai. E aí, quando ele percebe, ele fala, peraí, então foi meu filho que te mandou aqui pra me matar? E só que não foi isso, né? O vigilante fez isso por conta própria. E essa hora desarma o vigilante. Ele fala, ih, caraca, comi bola. Exato, porque eles são separados, ele não consegue concluir a vingança, ele não consegue matar o cara. Então, não, mas eu gostei também do carinha que foi intimidado, né? Que tava lá sentado, lá tomando solzinho no outro episódio. Quando chegam os policiais, todo mundo no chão, todo mundo no chão. Ele já levanta e falou assim, ó, foram os arianos que começaram, viu? Exato. E indo mais pro final do episódio, né, Nariz? Porque o vigilante, ele é retirado da prisão, né? Ele volta pro grupo do pacificador. E ele fala, olha, eu entrei lá pra matar o cara, não consegui matar o cara, e eu ainda acho que eu piorei tudo. Sim. E o episódio... E tá todo mundo na merda, todo mundo na merda, todos eles. Todos eles na merda. O episódio termina com o plot twist e, ao mesmo tempo, a revelação de um trauma muito grande na vida do pacificador. E aí que, olha, palmas para a atuação de John Cena... Porque o John Cena começa a ouvir um rock, né? Um rock pesado na casa dele, né? No trailer dele. E ele agarra uma foto e começa a abraçar essa foto. Enquanto ele ouve o rock pesado, ele dança, abraça a foto. E ele cai no chão e começa a chorar. E nisso, tem um flashback dele sendo criança. Acho que o pai dele obrigou ele a matar uma pessoa, não foi? Foi isso mesmo. Ele ainda criancinha, devia ter uns 9 anos de idade. O pai dele obriga ele a esfaquear uma outra pessoa, um outro ser humano. Sim. E a gente viu que este momento da vida do pacificador foi onde todos os traumas dele verdadeiramente começaram. Ele foi obrigado a cometer assassinato ainda criança. E também a gente descobre que ele era muito próximo do irmão, que os dois eram melhores amigos. Sim. Ou seja, a perda do irmão também foi um baque muito grande pra ele. Só que eu gostei muito da montagem dessa cena, porque a gente viu todo o sofrimento do personagem enquanto ele tava chorando na casa dele, né, ouvindo música alta, abraçando a foto, intercalado com esses flashbacks. Então foi uma montagem muito interessante. É definitivamente a cena mais dramática da série até então. E se bobear, a cena mais dramática da carreira do James Gunn, diga-se de passagem. Do James Gunn e do John Cena. Não, do John Cena não tenho dúvida alguma. Não, mas ficou muito legal e fez, repito, a gente compreender o porquê este homem é desse jeito.
E o plot twist, Nariz, é que qual é a grande missão deles, afinal de contas? Eles estão atrás dos borboletas. Aliás, vale dizer que a borboleta que saiu da cabeça do personagem no terceiro episódio, né, do político, está com um pacificador dentro de um pote. Ele guardou essa borboleta. Virou um souvenir. Virou souvenir até o momento, né? E quem que é um borboleta? É revelado que uma pessoa do ciclo de amizades do pacificador é um borboleta, né, Nariz? Quem é essa pessoa? Exato. Nada mais, nada menos do que o chefe, Murn. Sim, ele põe a linguinha pra fora pra tomar o melzinho. Exato, ou seja, ele está caçando os borboletas, mas ele mesmo é um deles. Eu tô muito curioso pra saber o que vai ser desta conclusão de arco, né? O que vai ser do fim do pacificador e como que o Murn vai reagir a tudo isso, se ele vai continuar infiltrado até o final da série, se vai ser descoberto antes. Mas o que eu posso falar desse episódio em si é que, mais uma vez, James Gunn conseguiu provar que ele é capaz de fazer situações dramáticas ao mesmo tempo que ele tem essas piadas de quinta série, o que eu acho incrível. Só que esse episódio tem muito mais drama do que piadas de quinta série, e tudo que é desenvolvido nele é algo que, cara, o espectador sensível, ele pode chorar. De verdade. Pode. E, de novo, James Gunn é bom nisso, né? Ele matou o Yondu no Guardiões da Galáxia 2, que é uma cena de chorar. Tem a cena do Groot no Guardiões da Galáxia 1, que é We Are Groot. Então ele consegue realmente intercalar esses momentos importantes, dramáticos, com esses momentos farofas de humor. Eu quero muito ver como vai ser esse episódio 5 da série. Muito bem, é isso aí. Depois de toda essa análise do quarto episódio de O Pacificador, a gente traz as manchetes do dia. Fonte revela que o ator Josh Brolin pode retornar ao papel de Thanos e de Cable também no universo cinematográfico da Marvel. O ator Caleb McLaughlin, o Lucas de Stranger Things, lidera entre os candidatos para ser o Super Choque no live action. Diretor do game Horizon Forbidden West revela que o jogo não terá múltiplos finais, apenas um final só. Sony pode filmar filme da Madame Teia ainda em 2022. Robert Pattinson confirma que sua versão do Batman não mata. Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Emilia Clarke e Ben Mendelsohn são avistados no set da série Invasão Secreta. Apesar da recente aquisição da Activision, pesquisas revelam que o PlayStation 5 deve ter o dobro das vendas do Xbox Series X em 2022. Homem-Aranha Sem Volta para Casa se torna a sexta maior bilheteria da história do cinema. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella e eu vou reiterar o pedido, sim, assine, né, o Nerd Raiz Nerd Nutella no seu aplicativo de podcast preferido, pode ser no Orelo, pode ser no Spotify, né, pode ser no Apple Podcasts, Google Podcasts, pode ser no YouTube, também estamos no YouTube, é só você procurar por Nerd Raiz Nerd Nutella em channel que você acha a gente por lá, o que importa é siga a gente em alguma das plataformas e ouça o Nerd Raiz Nerd Nutella também. Pode seguir a gente no Instagram, @NerdRaizNerdNutella. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem um monte de destaques lá que você pode interagir com a gente. E você pode mandar sua dica, sugestão, comentário, tanto no @NerdRaizNerdNutella, quanto nos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para aquelas pessoas que também gostam de ficar informadas desse mundo pop nerd geek, tá certo? Pode lá mandar pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, e quando você menos esperar no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Tchau, tchau. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera, edição Fábio Nariz, galera!